irmãos, graça e paz. Mais um domingo que nós estamos presentes, que podemos estar aqui falando a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração então, antes de começarmos a nossa escola dominical, pedindo a bênção do Senhor sobre todos nós. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, o momento que estamos como igreja aqui na tua presença, Pai. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos, Senhor, compreensão da tua palavra e dita-nos, Senhor, aquilo que tu queres que seja dito. Ó Pai Celeste, abençoa todos os enfermos da nossa igreja, abençoa todos os enfermos do mundo, Senhor, os enlutados. Dá consolo, Senhor, e conforto a todos. Pedimos o restabelecimento de todos aqueles, Senhor, que estão necessitando da tua misericórdia. É o que pedimos em nome de teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, a nossa lição hoje, lição 17, uma igreja que serve. Nosso texto base é primeira epístola de Pedro, capítulo 4, de 7 a 11, versículos de 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, que Deus o supre. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, o que Pedro nos fala, e o que Pedro nos diz aqui? Aqui, a nossa revista vai colocar os benefícios do mundo versus as adversidades da fé. Esta carta de Pedro, ela é escrita no momento em que Roma começa a sua perseguição aos cristãos. Por que começa a sua perseguição? Porque até então o cristianismo era visto como um apêndice do judaísmo e começou a se infiltrar dentro do império de uma forma pacífica, de uma forma praticamente velada. Os romanos não deram conta. Por quê? Porque simplesmente era mais uma briga entre judeus, como eram os essênios, como eram os saduceus, como eram os zelotes. Então, simplesmente passou despercebido. Quando o cristianismo começa a fazer vulto e captar pessoas do Império Romano que se desligam dos seus deuses, que negam o imperador como o Senhor, aí a coisa começou a complicar. E Pedro, ele está antevendo estas perseguições. E a nossa revista, ela começa falando o seguinte: o tema de 1 Pedro é o processo de crescimento em Cristo. Sua intenção de tratar importantes preceitos que devem reger toda a existência cristã. Traz preceitos tem que haver a ética, a integridade, consciência e convicção, que alteram toda a forma de ser e de se relacionar das pessoas. Pedro fala de esperança, mas também de santidade, amor e serviço. O capítulo 1 apresenta as pessoas destinatárias da carta. Forasteiros da diáspora, do ponto da Galácia, da Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Esses lugares são lugares de grande movimento, de grande afluxo de pessoas do Império. Então, primeiro nós temos que ter uma noção do que foi o Império Romano. Este mapa nos mostra, tudo aqui em verde, o que foi o Império Romano no primeiro século da era cristã. Então, toda esta parte verde aqui é tudo território romano. Pedro fala deste pedacinho aqui, da Ásia Menor, o que hoje está em poder dos turcos otomanos. E aqui, este pedacinho é a parte de evangelização, praticamente, de Pedro. Vou mostrar um outro mapa com mais detalhes. Todos os lugares que Pedro fala.
a Bitínia, Galácia, Capadócia, Cilícia, Panfilha. Aqui também nós vamos ver as 7 igrejas faladas por João no Apocalipse, aqui Esmirna, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia. Então, este pedacinho aqui é Antioquia. Sabemos que Pedro veio até aqui, Antioquia, e que provavelmente tem evangelizado todo este território. E não podemos esquecer que em Atos, quando desce o Espírito Santo, tem relato de muita gente da Bitínia e do Ponto em Jerusalém. Então, quando ele fala de cristãos da diáspora, essa diáspora ainda não é a diáspora do ano 70, quando o templo é destruído e que Tito manda o povo para tudo quanto é canto do mundo. Essa diáspora é a diáspora que Jesus manda ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então é uma diáspora interna dentro do próprio cristianismo, que vão para todos os cantos de todos os recônditos do mundo, desde a menor aldeia aos centros mais importantes. Isso está assustando o Império Romano. Por isso, Nero começa com as perseguições terríveis. Só que Pedro, ele fala o seguinte, que o povo tem que se unir, tem que se mostrar em oração, em amor e na dependência de Deus e fielmente a sua palavra. Porque nestas perseguições, os indivíduos sob tortura ou sob ameaça de tortura irão negar a sua fé. E ele fala, vamos pegar um pouquinho mais adiante, ainda no capítulo 4, mas dos versículos 1 até os versículos 5. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Irmãos, o que vemos hoje em dia? Aqueles que não são favoráveis ao que o mundo oferece, aos benefícios, às benesses do mundo, são taxados como retrógrados, atrasados. Ou seja, ser honesto, ser verdadeiro, deixou de ser uma coisa importante. O negócio é ser esperto, é ser malandro, mas isso aos olhos de Deus, como é? Vamos terminar aqui. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, aos quais hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Muita gente esquece que vai ter um juízo, irmãos. E esse juízo vai pesar. Ah, então eu tenho que ser bom porque eu tenho medo? Nós temos que ser bom porque somos o espelho de Cristo. Nós temos que ser bom porque nós somos a igreja, a presença de Deus no mundo. E o que é esta presença de Deus no mundo? É oração, é amor, é uma dependência de Deus e fielmente a sua palavra. E como nós fazemos isso? Externando nas nossas atitudes. Bom funcionário, bom pai, bom amigo, uma boa pessoa em todos os sentidos. Hospitaleiro, honesto, sério. Sério, não porque a pessoa não ria, não brinque, mas sério nas suas atitudes, sério nas suas observações para com o mundo, dependência de Deus. Isto, irmãos, isto glorifica ao Senhor através destas nossas atitudes. Se somos espelho, somos exemplo de Cristo, o que Pedro fala? Nós temos que provar isso no nosso dia a dia. Chega de bebedeira, chega de glutonaria, chega de farra, chega de folia, chega de mau testemunho. É o bom testemunho. E daqui vai vir a ideia do martírio
de testemunhar Jesus, as últimas consequências. É aqui, neste período, que vai começar realmente a grande perseguição dos cristãos pelo mundo todo, porque Pedro antevê isso. Pedro fala para ficarmos firmes na fé. E isto vale para os dias de hoje. A palavra de Deus, o Evangelho, sempre novo está. Lembra do corinho? O Evangelho sempre novo está, o Evangelho nunca mudará. Nós estamos vivendo novamente este período. Um período em que a verdade está sendo deixada por meias verdades. A verdade passa a ser relativa, a verdade passa a ser a sua verdade e a minha verdade, não a verdade de Deus. Novamente o homem está voltando ao seu próprio umbigo, está voltando a ser o centro do universo, não mais Deus. Não glorificamos mais a Deus, mas ao próprio ser humano. E aí está o erro. E aí está a justificativa para todas as coisas que ocorrem. Se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos e Deus sobre todas as coisas, tudo isso se resolveria, meus irmãos. Então, a nossa oração, nossa união com Deus, o nosso externar este amor de Deus em nossas atitudes, vai mostrar a nossa dependência de Deus e ser fiel à sua palavra, glorificando ao Senhor através de nossas atitudes e ações. E para concluir, a nossa revista, ela nos traz o seguinte: nós somos a igreja, portanto, responsáveis para que a marca do serviço do Senhor não se afaste dela. Deus nos deu dons e talentos para servir. Para que Ele seja glorificado, precisamos reconhecer não só nossos dons, mas admitir que o Senhor deu habilidades diferentes para cada pessoa e cada uma é importante. Um importante desafio para a igreja serva é trabalhar a mutualidade. Todos os dons e ministérios a serviço do alvo comum, que é o anúncio do Evangelho, que vai gerar crescimentos e mais dons para o serviço de a glória de Deus. Agindo assim, viveremos com sabedoria, expressando o amor através do nosso serviço, através das nossas atitudes e ações. Bom domingo, irmãos. Até semana que vem, com a graça de Deus.